Gente, oi! Eu já tô ligando pra testar minha internet, gente, que hoje não tá tão boa. Me contem se a luz tá boa. Fred chegou, Thaís chegou, Flávia Abubaker chegou, Thaís chegou, Toia. Gente, eu tô testando a internet, só me digam aí se tá tudo ok. O som e a luz, que aí às 8 eu coloco o Dr. Calil aqui ao vivo com a gente. Que bom que o 4G venceu, porque o meu Wi-Fi hoje não tava bom. Também tô muito... Ei, Lu! Também tô muito ansiosa para ouvir o Dr. Calil. Ele acabou de sair de consulta agora e vai falar com a gente. Enquanto isso, eu tomo uma Coca-Cola. Tá muito forte a luz? Marco Gurgel, tá melhor a luz agora? Gente, não sei se tá muito claro. Lelê, cadê você que você não tá na sua live ainda? Ai, gente. Melhorou? Que ótimo. Bom, já eu coloco aqui o Dr. Calil pra gente conversar. Estava com saudade de fazer live. Fiquei 5 dias. Semana passada foi segunda, terça e quarta, se eu não me engano. Quinta, sexta, sábado, domingo sem fazer live é muito tempo pra quem tá adorando fazer uma live, né? Tô adorando falar ao vivo com vocês. A tia falou que tá quente a luz. Assim eu fico amarela, né? O doutor tá entrando, gente. Às 8 horas eu coloco o Dr. Calil aqui. Acho que assim tá melhor, né? Gente, não tem como melhorar a luz, não. Já melhora, gente. Já a gente começa a entrar no jeito. Assim que eu começar a live, eu vou desativar os comentários, porque senão eu me perco entre ler comentários, ouvir o Dr. Calil, fazer a pergunta, então fica um pouco confuso e tampa o rosto da pessoa que está falando comigo. Então, quando ele entrar, eu tiro os comentários, mas eu já anotei os que tinham me mandado. Já estou adicionando o Dr. Calil, tá? Temos muitos médicos aqui na live. Eu fico até ansiosa com esse linguajar médico, entrevistar um médico como o Dr. Calil e sabendo que tantos médicos estão nos assistindo. Bom, já enviei o pedido. Oi, Bruno! Doutora Silvia. Me aguarde. Dr. Calil, cadê você? Bom, tô aqui aguardando o doutor para entrar com a gente, tá? Já tá tudo pronto, a internet tá bombando, vocês chegaram e ele já chega. Que falta faz minha filha Maria Vitória nesse momento para me ajudar aqui, Jesus. Gente, já vai entrar, tá? Calma aí.
Vai dar certo. Enquanto isso, vocês ficam olhando aqui pro meu rosto. E já já eu entro com ele. Gente. Gente, eu tô tentando aqui. Gente, é... Gente, só um minutinho. Deixa eu mandar um... Bom, eu tô esperando o Dr. Calil entrar. Eu não consigo. A Isabela, minha irmã, tá falando, Silvia, vai falando do que você vai abordar. Eu não tenho uma equipe para estar conectando e eu ir falando sobre os assuntos que eu vou abordar. Então eu que faço tudo. Por isso que eu tenho que ficar aqui conectada, vendo ele entrar para eu poder colocar. Pronto, acabei de falar com o Dr. Calil pelo WhatsApp e ele vai entrar aqui. Vamos esperar. Na hora que ele entrar, a gente já coloca ele. A Maria Bussadi falou que ela entra se o doutor não entrar. Doutor. Gente, calma que vai entrar. Ao vivo tem essas coisas, gente. Não, ele não tá atendendo. Ele já está entrando. Só tô esperando ele entrar agora. Ele tá tentando entrar no meu ao vivo. Já já a gente começa. Gente, só um minutinho. Só um segundo. O doutor sumiu, não. O doutor entra. Calma. Calma, e deixa eu só explicar uma coisa pro doutor Calil. Gente, é porque eu tô tentando resolver. Eu tô tranquilo, só quero que ele entre. Eu tô tentando resolver. Gente, eu tô aqui olhando porque eu tô tentando resolver. Calma aí, tá? Pronto, agora o Dr. Calil já está me vendo ao vivo e agora eu vou colocar ele na live. Pronto. Calma aí que tá travando, nós vamos resolver tudo, gente. Pronto. Doutor Calil, agora eu te enviei um pedido para você entrar ao vivo. É só você clicar e a gente começa. As emoções do ao vivo é assim mesmo. Vem, Maria Vitória. A minha assistente chegou, graças a Deus. Nossa, oremos que a minha assistente de palco chegou. E agora a gente vai conseguir. Bota o doutor Calil aqui, pelo amor de Deus. Ele já tava e saiu? Ele falou que tá me vendo já ao vivo agora. Põe aqui o nome dele, melhor? Dr. Roberto Calil. Ali. Ai, às vezes acontece isso, né? Calma aí, rapidinho. Aqui, aí, foi. Ai, gente. Agora a gente vai entrar. Oi. Que bom, doutor Calil. Tudo bem? Ciência. Ao vivo, às vezes acontece isso e a internet é meio traiçoeira. Obrigada por você estar falando com a gente. Doutor Calil, hoje nós vamos abordar um pouco o panorama atual do coronavírus aqui no Brasil.
Eu acho que muita coisa está mudando de semana para semana, os números mudam, a curva muda, enfim, cada hora se fala do momento que a gente vai chegar no pico. É isso que eu queria muito abordar com você hoje, mas eu queria começar, obviamente, sabendo se você está bem e como é que foi, para você contar um pouco para a gente. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui nessa live sabem que você teve o Covid-19, você ficou internado e, graças a Deus, se recuperou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Bom, eu comecei a me sentir mal uns 2, 3 dias antes, aí no fim de semana. Numa segunda-feira eu vim ao hospital, fiz uma tomografia, nunca imaginei que eu tivesse com o vírus, tinha uma pneumonia e fui internado. E daí foi, obviamente, eu tive a forma mais grave deste vírus, né? Porque 80% das pessoas que têm esse vírus não vão sentir absolutamente nada, não vão nem saber que tem o vírus. A não ser que faça uma testagem por acaso. 15% das pessoas vão ter um quadro mais gripal, tosse, febre, e vão saber que estão tendo alguma coisa. E os 5% mais graves são os pacientes com pneumonia mais avançada que necessitam hospitalização. E eu caí nesse grupo. Foi meu caso. Aí fiquei internado por 10 dias. Os primeiros dias foram bem sofridos, porque você sente mal, falta de ar, é uma coisa nova. Os sintomas, é uma doença nova. Isso. E é muito agressivo, né, doutor Calil? Pelo que eu vi você falando já em lives, em algum momento ele é muito agressivo com a gente, né? Derruba mesmo. Ele é bem agressivo, porque foi me derrubando 2 dias antes da hospitalização. De um dia para o outro, foi horrível. Os 3 primeiros dias eu só piorei. Tá. Doutor Calil, nesse momento que a gente está... Esse momento agora do Brasil... Hoje eu peguei alguns números. O Brasil, hoje, a gente teve 240 mortes. Tivemos 338 mortes hoje e a gente bateu 4.500 mortes no Brasil. A Itália, o número da Itália hoje é 26 mil, mais ou menos. O Brasil ainda vai crescer muito em número? Qual é a expectativa, pela sua experiência médica? Qual é a expectativa? O que vai acontecer com o Brasil? Obviamente ninguém tem como ter certeza, né? Mas... Pela minha experiência, conversando com os infectologistas, nos comitês de crise, o Brasil não será uma Itália. Se tivesse que ter sido, já teria acontecido. Não vai ser. Nós estamos aqui em São Paulo, por exemplo, próximo do pico, essa semana, próximo, depois vai atingir um platô. Claro que você vai aumentar a casuística dos diagnósticos de coronavírus ainda. Infelizmente, você vai ter, obviamente, um aumento do número de mortes e depois uma estabilização. Mas nós estamos próximos do pico. Então, a gente está próximo do pico. Sim, provavelmente. Claro que isso aí pode variar. Mas as estatísticas e os números mostram que nós devemos atingir o pico aí na próxima semana, nessa última semana de abril. Espero que maio atinja o platô. E aí, obviamente, você tem uma estabilização dessa pandemia. Doutor Calil, o senhor está no Sírio-Libanês, na parte de cardiologia, diretor da cardiologia, e você também está no INCOR, presidente do INCOR. Aliás, a última vez que eu te encontrei foi no INCOR. Não sei se você se lembra, foi numa Páscoa do ano passado no INCOR. Até te agradeço muito. Eu ia te agradecer no final, mas já que você falou, muito obrigado pela sua presença no INCOR. Você sabe que a gente faz um trabalho com o comitê das voluntárias, esse comitê de captação de recursos e nos ajuda muito. E sua presença foi muito valiosa. Prazer. Contem comigo sempre que precisarem. Mas, enfim, doutor, o senhor está no Sírio e também está no INCOR. Você tem, então, um olhar de um hospital, de uma medicina do hospital privado e do público. Tem diferença nesse momento? Porque começou a doença por classes mais altas, que eu já vi, enfim, outros médicos falando. E nesse momento, tem diferença de casos em um setor ou outro, ou está igual? Não, a doença veio de fora, como você sabe, pegou primeiro a classe média, média alta, o que foi bom. O Brasil primeiro se preparou. Essa doença pegou a Ásia e a Europa, e os comitês de crise aqui foram se reunindo desde o final do ano passado, janeiro. Então, o setor, tanto o privado como o público, pode se preparar de uma maneira ou de outra. Claro que os hospitais privados, como no caso do Sírio, primeiro foram mais acometidos, o número de pacientes foi muito grande, e depois atingiu o platô e está numa situação bastante estável. Agora começa, ou já começou há algumas semanas, já a pegar as comunidades, as periferias, os municípios, e você aumenta, obviamente, o número de casos graves. Em relação
ao complexo hospital O Sírio hoje está estável. O Sírio Tá. Libanês hoje já está estável. Não está uma crescente de casos. Não, tem muito paciente internado, mas está estável. Não está no número crescente, isso varia de semana a semana, mas já atingiu um platô. Tá. No hospital público, como no caso do Hospital das Clínicas, nós nos preparamos bastante. O Hospital das Clínicas é um complexo que tem vários institutos. O Instituto Central, o INCOR, o Instituto de Ortopedia, o Instituto de Psiquiatria, o Instituto da Criança, né? Então, tem vários institutos formando o complexo Hospital das Clínicas. A ideia foi transformar um hospital coronavírus, que foi o Instituto Central. Ora, 900 leitos, mais de 200 leitos de UTI, podemos chegar a 500 leitos de UTI. Agora, como foi feito isso? Pacientes de outras especialidades foram encaminhados para o INCOR, por exemplo. Nós atendemos hoje parte reumatológica, nefrológica, cirurgias de barriga, e os outros institutos também absorveram os pacientes para deixar o Instituto Central só o Instituto de Coronavírus. E, além de leitos, UTIs. Porque o que diminui a mortalidade é, obviamente, o isolamento para achatar a curva e leitos de UTI. Né? O que foi o caso da Alemanha, por exemplo, que o resultado foi brilhante. De qualquer maneira, 900 leitos. Nós começamos com 200 leitos de UTI, já está com 300 e vamos aumentar no complexo. Nós temos, inclusive, uma UTI do INCOR locada, quer dizer, um espaço do INCOR para atender os casos, porque tem muito paciente cardiológico e essa doença também afeta muito o coração. E como é que está a ocupação hoje no INCOR, desses UTIs? Hoje, eu acho que deve estar em próximo de 70%, 80%. No INCOR, do Hospital das Clínicas, desse prédio Covid. Desculpa, Está aumentando. Varia muito também a sazonal. Tem dias que se recebe pedidos, porque é via CROSS, via Secretaria da Saúde. Tá. Um sistema de referenciamento bem organizado, né? Mas, obviamente, como te falei, nós estamos caminhando para o pico. Então, a tendência é aumentar. Por isso que nós estamos correndo e com a ajuda de empresas privadas, de hospitais como o Sírio, como o Einstein, como a Redditor, por exemplo, e outros que eu posso estar esquecendo, mas ajudando a montar leitos de UTI. Então, os espaços do centro cirúrgico, por exemplo, o centro cirúrgico está sendo transformado em UTI no complexo, no Instituto Central, justamente para ter espaço para os pacientes mais graves. E o problema é que pode falar, desculpa. Pois não. Não, eu ia te perguntar sobre, obviamente, o senhor não é médico em Manaus, mas é só para a gente ter para eu ter um panorama. Quando a gente fala de Manaus, que está tendo um nível de morte muito grande, você acha que eles já atingiram o pico? Foi diferente a progressão do vírus lá? Porque o Brasil é muito grande, eu acho que não dá para falar. A gente está em cada estado de uma forma, né, doutor Calil, ou não? Sim, o Brasil é um país heterogêneo e, obviamente, está sendo acometido de uma forma heterogênea. Então, você tem cidades mais acometidas, ou estados, que é São Paulo, você tem o Pará, você tem Manaus, né? Então, são focos, Rio de Janeiro, então são alguns focos de maior acometimento, né? E tem outras regiões que estão bem mais tranquilas. Sim, com certeza, algumas estão bem mais tranquilas. A gente pode, então, pensar que Manaus já chegou no pico ou ainda não? Você acha que Provavelmente, sim. Chegou o pico, o sistema entrou em colapso, né, público, né? Então, isso é bastante preocupante. Doutor Calil, e sobre tratamento? O senhor pode falar com a gente sobre esse assunto? Porque é o que mais tem sido discutido, a história da cloroquina. Agora tem muito anticoagulante. Eu não sou médica, eu sou irmã de médicos, eu sou filha de médica, mas, enfim, eu leio muito, tenho visto muitos estudos. Quais são exatamente qual é o protocolo para tratar uma pessoa, assim? Vou refazer a pergunta. A pessoa que está em casa, tá? Ela ainda não foi internada, mas ela tem o diagnóstico de coronavírus. Ela pode ser tratada em casa? Tem medicamento que as pessoas vão tomar em casa? Então, primeiro, o tratamento seria um antiviral, que não tem ainda. Tem centenas de estudos científicos, laboratórios do mundo inteiro atrás do antiviral. Você conseguindo o antiviral, você acabou o problema. Tem vários sendo testados, artigos sendo publicados, mas ainda você não tem aquele antiviral de escolha para tratar o vírus. Segundo tratamento do vírus seria a vacina. Desde que surgisse uma vacina, acabou o problema. Só que as vacinas, só em 2021, ou com essa inteligência artificial e com essa corrida do mundo inteiro, investindo bilhões e bilhões
nessas pesquisas, talvez você tenha, você já tem algumas vacinas sendo testadas, talvez no segundo semestre você tenha para a população. Nesse que lidar com as complicações do vírus. Então, tratamento de suporte. Como eu falei, 80% vão ficar em casa, nem vão saber que tem o vírus. Os sintomas mais leves que ficam em casa, você vai tomar desde antibiótico até analgésico, dependendo do caso. Os 5% mais graves, que internam, esse sim, tem uma gama, você tem que dar suporte. Suporte hospitalar para os pacientes, desde semi-intensiva, quartos até UTI, né? Então você tem uma gama de remédios. Você pode usar, está sendo usados os antibióticos, os anticoagulantes, dependendo do caso, o corticoide, né? Vários antibióticos, entre eles a azitromicina, que é tão falada, né? A hidroxicloroquina, a oxigenoterapia, transfusão de plasma, né? Então tem uma gama de remédios. Então não é um remédio ou outro. Você tem que dar um suporte. Você pode usar todos esses remédios, ou dependendo do caso, você vai usando um ou outro conjunto de medicação. Importante para o paciente mais grave, você dá o suporte terapêutico. Né? Se precisar de UTI, ótimo. Uma boa UTI, precisar de intubação, ventiladores, tem várias técnicas. Mas o importante é você dar a condição de suporte. Então tem, desde a hidroxicloroquina tão falada, até os antibióticos, os anticoagulantes, os corticoides, oxigenoterapia, transfusão de plasma, tem vários. Do início, dentre então, outros. Sim, então do início da pandemia até esse momento, até para a tranquilidade das pessoas que estão nos ouvindo, muita gente quer saber isso. Houve uma grande evolução no tratamento. Sim, desde o começo nós aprendemos, nós sabemos como tratar o vírus. Porque o vírus, ele acomete o organismo de uma forma similar, entre aspas, do H1N1, da influenza, mais importante. Só que ele tem algumas características, nós não sabemos, ele é muito agressivo às vezes, mas você tem remédio para todas essas complicações. Então tem pessoas que ele causa mais trombose, tem pessoas que ele causa mais inflamação, tem pessoas que ele baixa a imunidade e a infecção vem atrás. Então, tem realmente uma gama, mas nós temos... O paciente evolui de uma forma, né? E aí, Desculpa que eu ainda estou com minha tosse residual, não tem jeito. Agora, não, tem uma gama de remédios. Nós sabemos como tratar o paciente com coronavírus. Então, isso é uma tranquilidade. Nós sabemos como fazer o diagnóstico. Tem exame de laboratório e mesmo tomografia que vai dizer a gravidade do caso. Então, hoje, entra um paciente com coronavírus no hospital, ou mesmo no pronto-socorro, nós sabemos a gravidade do caso, se tem que ser internado ou não, e o tipo de tratamento. Tem marcadores do sangue que vão indicar se esse paciente pode ter mais trombose ou não, mais inflamação ou não. E com isso você ajeita a medicação. Isso tanto no serviço público como no privado. Sim, sim. As UTIs do Hospital das Clínicas são de alta tecnologia e não ficam atrás das UTIs do Hospital Sírio-Libanês, por exemplo. Sim, com certeza. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer aquela vez. Doutor Calil, você acha que é factível que a população, que o Brasil, tenha que fazer outros momentos de isolamento social para o próximo ano, por exemplo? Veja, de novo, não sou infectologista, não sou especialista, mas provavelmente não. Não, né? Não. Conversando com os infectologistas, nós vamos ter um remédio antiviral. Eu sou muito otimista e logo vai sair um antiviral. Já tem vários sendo testados, com até um grau de sucesso, né? E a vacina acabou. Saiu a vacina para o coronavírus, é página virada. Acabou. É o que a gente está torcendo, né? Para que saia. Não, a vacina vai ter, já tem vacina, já está sendo testada em alguns países. Claro, para ser produzida em larga escala vai demorar. Teórica, 2021 com certeza vai ter vacina. E vamos torcer para que 2020 já tenha vacina, porque evita essa chance, né, de uma nova onda, mas pouco provável. Né, um novo momento de isolamento social. Não, pouco provável. Pouco provável. Eu acredito, eu espero o ano que vem o coronavírus página virada. Né? Não que a gente vá sofrer todos esses meses, porque vai entrar num platô logo, vai cair numa curva descendente, óbvio, vai desafogar o sistema de saúde público, com certeza. Então, nós vamos, obviamente, ter mais tranquilidade. Ótimo. Doutor Calil, eu vi também o senhor falando com outras pessoas, até em entrevistas em jornais, que muitas pessoas estão tendo medo de ir em hospital
com medo de se contaminar, só que elas são doentes, ou são cardiopatas, tem outras doenças que precisariam de um atendimento médico e elas estão deixando de ir. Então, inclusive, tem aumentado pessoas que estão tendo problema no tratamento porque elas não vão ao hospital. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Isso é uma tragédia maior do que o coronavírus. Porque as pessoas, de novo, como falamos, tem que ficar isolado sim, tem que fazer quarentena sim, extremamente importante para achatar a curva, porém não pode largar o tratamento. Conversando com oncologistas, tem paciente cancelando quimioterapia por causa da pandemia, com medo de pegar o vírus. Pelo amor de Deus, o vírus passa em 1 mês, 2 meses e as pessoas vão morrer do câncer. Coração, que é minha área, aumentou o número de morte súbita no mundo em centenas de vezes em porcentagem. 800% às vezes a incidência de morte súbita. Eu te dou um exemplo no INCOR, por exemplo. O INCOR recebia, sei lá, 50, 70 infartados por dia. Está recebendo metade. Onde estão os infartados? Pararam de infartar? Não, pelo contrário, estão morrendo em casa. Então, quer dizer, isso é um problema sério. É uma tragédia, realmente. A tragédia é muito maior do que a infecção do coronavírus. Então, a mensagem que as sociedades médicas estão fazendo, veja bem, você tem que ir no seu médico, sim. Tem que fazer exame, sim, não tenha medo. Porque você é um cardiopata, se você tem uma doença, você tem que cuidar mais ainda. Sabendo que qualquer infecção viral, ou nessa época de inverno, o influenza, por isso que as campanhas de vacinação têm que ser respeitadas. Todo mundo tem que se vacinar. E tem essas fake news que vacina faz mal. Tirando o coronavírus, nessa época que nós estamos entrando, as doenças respiratórias aumentam em 30% a chance de infarto. Nesta época que estamos entrando. Imagine as doenças respiratórias com coronavírus. Vai infartar muita gente. Então, as pessoas que têm fatores de risco, diabetes, hipertensão, já tem problema cardíaco, tem que ir no médico, sim. Tem que fazer exame. Oh, meu Deus, vou pegar coronavírus no hospital. Não vai pegar coronavírus no hospital. Os hospitais têm fluxo próprio, extremamente protegidos. Então, esse está sendo um problema que nós estamos discutindo muito. A informação tem que chegar, e o que você está fazendo é um serviço de utilidade pública. As pessoas têm que ligar no médico. Eu te ouvi falando isso, eu achei que era muito pertinente a gente falar sobre isso. Eu não parei de fazer consultório, estou no consultório, inclusive. Agora, as pessoas muitas vezes me dizem, mas eu estou com pressão alta em casa, com dor no peito. Vem ao consultório. Mas e o vírus? Mas que vírus? Uma pressão altíssima em casa com dor no peito é muito mais isso que o vírus, pelo amor de Deus. É muito mais séria do que o vírus. O isolamento é uma coisa. Você deixar de se cuidar é completamente. E as pessoas que têm doença ou alguma patologia, nesta época é que tem que se cuidar mais. É controlar mais a glicemia, controlar mais a hipertensão. Não é ficar escondido debaixo da cama em casa. Desculpe o termo, mas está sendo um problema sério. Né? Tá. Doutor Calil falando, inclusive, sobre isso, sobre o isolamento, das pessoas às vezes não saírem, e aí eu vou para uma outra pergunta. Você acha que essa flexibilização do isolamento social, que vai acontecer muito provavelmente por agora, São Paulo volta dia 10 de maio aos poucos, cada estado está com seu calendário, mas a gente ainda está no momento do número do vírus subindo no Brasil. Você acha que isso impacta? Pode ser que a gente veja um aumento ou não? Você acha que realmente era isso que é o esperado, que tem que ser feito? Primeiro, a vida tem que continuar. Sim. Então, primeiro. Agora, as cidades, pelo que você está vendo, inclusive, lendo, o isolamento vai ser flexibilizado baseado no número de pacientes acometidos de pessoas acometidas naquela cidade e número de UTI disponível. Então, se você tem uma cidade com um número de acometidos mínimo, pequeno, e com leitos de UTI disponíveis, esse vai ser um dos critérios, provavelmente, para você liberar e flexibilizar mais naquela cidade ou naquele estado. Tem estados tranquilos, então, obviamente, a flexibilização vai ser mais rápida. Numa cidade como São Paulo, que estamos chegando próximo do pico, a curva foi achatada pelo isolamento. Mas, obviamente, o cuidado vai ter que ser redobrado. O isolamento foi eficiente, então, doutor Calil? Em São Paulo, mas sem dúvida nenhuma, foi eficiente, achatou a curva sim, que são os números mostrando. Agora, está chegando nos municípios. Então, isso vai depender muito. Eu sou a favor da flexibilização, a vida tem que continuar, mas com muito cuidado para você não aumentar o número de pacientes graves e você colocar o sistema público em colapso. O que não vai acontecer, eu sou bem otimista, as autoridades estão bem presentes, eu acho que você sabe
que as pessoas, a partir... O mundo vai ser dividido antes do coronavírus, depois do coronavírus. Pelo mundo, e no Brasil, nós vamos dar muito valor aos profissionais que estão lutando, os profissionais do SUS, por exemplo. O SUS é um sistema que atende mais de 100 milhões de pessoas, é o único no mundo. E com atendimento, veja, bastante competente. O SUS é um sistema brilhante. Claro que quando o SUS foi criado, em 1989, 88, a medicina era outra. Era uma medicina de baixa tecnologia, até o menor tecnologia que agora é muito mais alta tecnologia, e a população era mais jovem. Nós estamos agora falando de uma população mais velha, né, e com uma medicina de alta tecnologia. Então precisa muito dinheiro. E o Brasil é um país que tem poucos recursos nisso. Sim. Mas as pessoas, quando você fala em SUS... SUS, as pessoas estão vendo, o brasileiro está vendo quantos milhares de pessoas ou milhões de pessoas serão salvas pelo SUS, sim. Né? Nos hospitais, esses hospitais de campanha, nos estados, mesmo os estados mais acometidos, né? O setor público também, privado também entrou em colapso nesses lugares, mas a grande massa da população vai usar o SUS. Então, para o SUS vai sair muito fortalecido. Perante a população, que às vezes nem conhecia o SUS, ou não dava muito valor, né? E pelas autoridades, né? Que daqui para frente, eu acho que vão ter que investir muito mais no SUS, fortalecendo o SUS do que antes. Porque tem uma catástrofe dessa, quem está na retaguarda, quem vai enfrentar a maior parte das batalhas é o Sistema Único de Saúde, não é a rede privada. Com certeza. Doutor Calil, o senhor já voltou para a sua rotina normal, depois de ter se recuperado? Já. Como é que é? Já. Semana passada, hoje nós estamos segunda-feira. Uma semana eu voltei na minha rotina, meio lento, né? Mas eu já estou imunizado, eu não transmito mais, eu não pego mais, né? Mas é lento. Outro dia, conversando com um médico, amigo meu, e ele deu uma definição interessante sobre esse vírus. Ele fala assim, tem dois tipos de doença. Uma é o coronavírus do paciente que não sente nada e que fica em casa. E outra, do paciente que interna. Porque o paciente que interna, que é o mais grave, ele agride de várias maneiras. E você não sabe qual maneira ele vai te atingir. Que é por inflamação dos órgãos do pulmão, agressão direta no pulmão causando infecção, causando trombose para tudo quanto é lado, ou agredindo direto o coração, as chamadas miocardites. 7% dos pacientes em Wuhan, na China, eles morreram de agressão direta ao coração. E está ligado a algum fator, ou obesidade, ou são cardiopatas, quando a gente vê isso exatamente o que você falou em Wuhan, na China? Não, sem dúvida nenhuma. Está ligado à mortalidade ou à morbimortalidade, à agressão aos fatores de risco da população de mais de idade, depois dos 60 anos de idade, não é isso? E com comorbidade, os hipertensos, os diabéticos, os que têm problema cardíaco, né? Outras doenças pulmonares crônicas e outras patologias. Na minha área, por exemplo, os cardiopatas caem no grupo de risco, sim. Tá. A agressão pode ser muito maior. Tá. Doutor Calil, na sua experiência médica, nesse momento agora, você viu alguma pessoa que é completamente... Isso é uma dúvida, inclusive, minha mesmo, mas, obviamente, muitas pessoas, tem mais de 6 mil pessoas assistindo a gente agora. Pessoas absolutamente saudáveis. Absolutamente saudáveis. Pega o coronavírus, pode evoluir mal, certo? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Porque, enfim, nesse momento eu acho que troca de ministro, cada um, as pessoas não sabem muito o que fazer em relação, inclusive, ao isolamento social, e aí muito se fala que não, que é só as pessoas do grupo de risco que pegam. Enfim, eu acho importante a gente trazer esse esclarecimento, que mesmo uma pessoa completamente saudável, ela pode evoluir mal com o novo coronavírus. A chance é menor, bem menor, mas poder pode. Acontece. Eu conheço casos de pessoas saudáveis, jovens inclusive, que foram acometidas de uma maneira bastante grave por esse vírus. Tá. Uma doença nova. É uma doença nova. Doutor Calil, quais são os sintomas que a pessoa tem que ir para o hospital? Que eu acho que ainda é uma dúvida que ainda acomete muita gente. Quando você está achando que você tem coronavírus, aí começa a ter febre, começa a ter dor. Enfim, qual é o momento certo da pessoa ir para o hospital ou ligar para o seu médico? O que faz?
Bom, eu sempre sou favorável a ligar para o seu médico sempre, independente do coronavírus. Meus pacientes me conhecem. Você sentiu mal, vem para o hospital. Ah, você é exagerado. Não, vem para o hospital. O paciente cardiopata, inclusive. No caso do coronavírus, quer dizer, os sintomas leves, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, uma febre, e que você já tem o diagnóstico, você fica em casa em observação, né? Agora, depende muito. Começa a ter falta de ar. Febre, 39, 40 graus, 2 dias. Queda do estado geral. Essa pessoa tem que ir para um pronto-socorro. No pronto-socorro, fazer uma triagem, né, com exame de sangue, tomografia e tudo, e dependendo dos exames internos ou não internos. É muito subjetivo. Isso é muito relativo. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Mas, de qualquer jeito, sintoma leve, você está com uma dor de cabeça, por exemplo, conheço várias pessoas, e você também, tiveram coronavírus em casa, uma febrezinha. Eu conheço pessoas que tiveram coronavírus e ficaram muito bem em casa. A maioria. Pessoas que evoluíram muito mal e tiveram que ir para a UTI. Não, a maioria vai ficar bem em casa. Para não alarmar a população. Né? A maioria vai ficar bem. Em casa, que é o a maioria vai ficar bem. Agora, quando você começa a piorar sintoma, hospital. Né? Como você falou, depende. A evolução às vezes é rápida, então é muito subjetivo. Tá. Doutor Calil, uma pergunta que eu recebi muito, eu abri um campo de perguntas ontem, e eu nunca vi tanta pergunta na minha vida. Então, uma que apareceu muito, inclusive de pessoas que já tiveram o Covid-19, é que não negativa o exame. Ela já não tem mais os sintomas, mas ela continua no exame de sangue, mostrando que tem uma carga viral ali. Não, enfim, eu queria que você explicasse. É um termo médico que nem eu sei. Tá, IgG, IgM... Então, primeiro tem 2 tipos de exame. Tem o PCR que você faz colhendo o material da garganta e do nariz. Tá. Então você vai ver se o vírus está ali ou não. Então, esse é o grande diagnóstico também. E tem a sorologia. Sorologia, por exemplo, com qualquer virose, você vai ver se a pessoa está imune ou não. Então, por exemplo, você colhe uma sorologia, que tá, o IgG está alto, esse é o termo. E o IgM baixo, você está imunizado, acabou. Agora, tem muita gente que teve o coronavírus, que muitas vezes repete o PCR, que é o colher material do nariz e da garganta, continua positivo. Exatamente esse que eu queria dizer. Mas não necessariamente está com a doença ativa. Muito provavelmente são pedacinhos do vírus que ainda fazem o teste ficar positivo, entendeu? Então, quer dizer, você pode ter uma viremia um pouco mais prolongada do que os 15 dias, porque depois de 15 dias, teoricamente, você não transmite mais. Mas pode ser a transmissão de um mês? Pode. Né? Mas mais tardio, uma das explicações para esse PCR dar alterado são pedacinhos do vírus que positivam o exame. Tá. Acho que tem acontecido isso com muitas pessoas, e aí as pessoas têm medo de voltar ao convívio social, de encontrar com alguém da família. E, enfim, tem medo também. Eu acho que é uma doença que acomete muito o emocional da pessoa, né, doutor Calil? Não. Essa pandemia atingiu o emocional, porque todo mundo acha que vai morrer. E todo mundo acha que seu parente, seu amigo vai morrer. Então, esse vírus, ele conseguiu um pânico geral, né? Conseguiu parar o mundo, porque tivemos viroses outras na história, mas esse conseguiu parar economicamente, parar psicologicamente. Ele fez o trabalho completo da tragédia. Né? Eu acho que ele fez o trabalho completo, porque quem é acometido pelo vírus realmente tem muito medo, e obviamente... Aliás, o doutor Calil, o senhor teve medo de morrer? Não. Chegou? Não. Olha, vou te falar. Meu sofrimento foi tão grande, fiquei tão mal, que eu não tinha medo de morrer. Você sabe que teve um dia, porque é uma dor, é um mal-estar, é uma coisa horrível, é uma coisa nova, de novo. A grande maioria da população não vai ter isso. Vai ter dessa forma. Fiquem tranquilos. Mas os sorteados, que nem eu fui, né, para ficar mais grave, é tanto mal-estar e sofrimento, eu não tive nenhum momento medo de morrer. Tá? A única coisa que eu fiquei mais assustado, um médico entrou no meu quarto no segundo dia e falou: tem as UTIs da cardiologia do Sírio e tem a UTI geral. E um chefe de uma semi-intensiva falou: olha, provavelmente talvez você seja entubado nas próximas horas. A conversa foi ótima. Né? Então você prefere ir para a sua UTI da cardiologia ou para a nossa UTI geral? Vocês veem que o assunto foi picante, né? Foi sério. E eu disse para ele: veja, na UTI que vocês tiverem mais experiência, eu vou para qualquer canto nessa hora.
né? Eu que tenho medo de agulha, imagina, quando eu vou colher sangue, eu desmaio, pra você ter uma ideia. Tinha agulha e catéter por todo lado, não estava nem aí. Mas, em resumo, eu não tive medo de morrer, não. Mas graças a Deus não precisou ir pro bar. Você não foi para Não, escapei por um triz ali. Escapei por pouco. Mas você se sente tão mal. Que o problema, o que você quer parar é de se sentir mal. É de sofrer mesmo. Né? Que um dia eu liguei pro meu médico. O coronavírus, ela dá uma piorada na segunda semana, se eu não me engano, entre o 8º e o 10º dia, é isso? O pico da piora é entre o 8º e o 12º dia, onde é a grande causa de infecção generalizada, né? Então, o sofrimento é tanto que você quer desistir. Mas eu, pessoalmente, não tive medo de morrer, eu não tive nem pensar em morrer. Eu sofria tanto, é tanta dor, febre, tudo. Você não tinha nem como pensar nisso. Imagina, medo o quê? Que medo de morrer, nada. Eu queria parar de sofrer, parar de me sentir mal. Não, mas o que eu estava falando no início é isso. É um vírus que acometeu todo mundo. Porque quem está em casa está com muito medo. Quem está doente, obviamente, está numa situação ainda pior, porque não sabe como é que vai ser a evolução da doença. Isso está causando realmente um problema muito sério, mental, doença mental mesmo nas pessoas. Está todo mundo muito estressado. As pessoas estão bebendo mais. Você vê estudos de pessoas que estão bebendo muito. Aumentou a violência doméstica por causa das pessoas estarem enclausuradas. O mundo parou, a economia parou. Enfim, realmente é um momento que ninguém nunca viveu, né, doutor Calil? Sem dúvida, mas um atenuante é que a grande maioria das pessoas saem bem. O que você vê sendo divulgado, como você falou, é o número de mortes. Sim. Mas você não sabe o número de pacientes que saíram vivos e bem, que é a grande maioria. Então, sempre por o isso terror... que todo mundo fica com medo em casa, doutor Calil. Mas é óbvio. A gente vê tanto esses números, é só morte, que isso impacta muito se você entra numa rede social, no noticiário, que seja, e vê lá, 4 mil morreram, mas 50 mil ou 30 mil saíram bem, é uma coisa. Mas aí você vê, 4 mil morrendo, tá certo? Eu estou lá em casa vendo televisão, ou vendo rede social, ou vendo sei lá o quê. Sim. Não é uma crítica que eu estou fazendo, é só um comentário. Aí você mostra sobre o que tá acontecendo. 15 minutos de cemitério, as pessoas sendo enterradas. Aí mais 5 minutos das famílias que sofreram trauma com a perda. Tá certo? E aí você vai para o gráfico de incidência. Poxa, isso assusta qualquer um. Isso assusta. Eu, na primeira semana, eu vi tanto noticiário, na primeira semana mesmo, que começou no Brasil, eu vi tanto noticiário que eu acho que por umas 3 vezes eu achei que eu estava com coronavírus. Eu tive coronavírus psicológico. E aí depois eu vi muita gente falando isso, que dava um espirro e já achava que estava com coronavírus. Sim, mas veja, agora, os dados positivos são pouco mostrados. Quantas pessoas saíram vivas? Muito mais. Isto não é uma crítica ao Brasil. É o mundo inteiro. Porque no mundo inteiro, agora que você está vendo divulgarem dados da Itália, por exemplo. Olha, morreram, sei lá, 20 mil, sei lá quantos, mas saíram vivos 50 mil. Isso agora, é muito importante a gente falar. Mas agora que você está vendo, está sendo divulgados. Mas é muito simples. Faça uma estatística. O Brasil morreram 4 mil e tanto até hoje, é isso? Ou morreram 300 pessoas, morreram 300 pessoas, parece, de ontem para hoje. Mas quantas saíram vivas dos hospitais? Quer dizer, porque senão a população entra em pânico. Veja, eu acho que nós, brasileiros, a gente está precisando de ouvir mais isso, saber esses dados, até para dar mais esperança e mais ânimo para as pessoas. Mas então, tem 2 tipos. Uma política informativa e outra do terror. Política não política de partidos, a política de, sei lá, nossa, da cabeça nossa. Então, obrigada, doutor Calil, por o senhor estar falando isso aqui agora. Muito obrigada. Agora, veja bem. Para mim é muito bom ouvir, as outras pessoas também. Eu acho assim, de novo, 80% não vão ter nada, nem sentir, 15%, os 5%, nós sabemos como tratar as consequências dessa viremia, desse vírus. Nós sabemos como tratar. Os médicos sabem como tratar. O que falta é leito em hospital, é suporte de UTI, sem dúvida nenhuma. Mas nós sabemos como tratar. Não é o desconhecido. Não. Hoje a grande maioria dos médicos desse país sabe, tem informação e sabe como tratar. Agora, assusta. É claro que assusta. O número de mortes assusta. Esse vírus espalha muito rápido. Existe a incerteza, porque é uma coisa nova. Então, eu estou lá internado. Eu não sei se eu vou entrar em insuficiência respiratória hoje ou amanhã. Eu não vou entrar nunca.
Quer dizer, esse é o medo dos pacientes internados também, né? Mas, por outro lado, se você pegar as estatísticas, saiu um estudo recente, há uns 3 dias atrás, numa revista chamada JAMA, medicamente muito respeitada no mundo, mostrando a casuística de mortalidade dos pacientes entubados em Nova York. Qual foi a porcentagem das pessoas que morreram? É muito maior do que os hospitais, do que a casuística de alguns hospitais aqui de São Paulo. Eu ia te Nossa, a perguntar casuística é isso. melhor. A mortalidade melhor. deles é maior. Então, quer dizer, né, isso, a medicina brasileira, eu sempre falo, não fica atrás de nenhuma do mundo. E muito pelo contrário. Então, isso tranquiliza muito a população. Né, eu acho. Né? Agora, obviamente, nós ninguém vamos vai deixar de enfrentar... tomar os cuidados, mas saber isso traz um sopro de esperança e de ânimo para todo mundo. Isso. O doutor Calil, só aproveitando esse gancho, eu já vou terminar, porque eu imagino que o senhor está cansado, já atendeu o dia inteiro. O que aconteceu nos Estados Unidos? Na Itália, a gente já sabe, já teve muito estudo, mostrou que teve relação com a idade das pessoas, a forma que o vírus se espalhou. Mas e nos Estados Unidos, que a gente sempre imagina que é tão preparado para um tipo de situação como essa, o que aconteceu? Olha, foi uma surpresa para mim também. Foi uma surpresa. A minha formação, eu fiz meu doutorado na Hopkins, por exemplo. Então, quer dizer, é o último lugar do mundo que você podia imaginar que tinha uma tragédia é nos Estados Unidos. Exatamente. Porque eles têm dinheiro, têm uma estrutura hospitalar, mas provando que também não é tão perfeita assim. O que você acha, e outra coisa, o que aconteceu ali para ter dado para olha, crescer tanto? Não é crítica, esse vírus pegou todo mundo desapercebido. De surpresa. Né? Todo mundo, né? Desde a China, eu acho, já pegou todo mundo de surpresa. Depois pegou a Europa de uma maneira muito agressiva, de surpresa. E a onda veio, né? E no começo a gente também achava, o Brasil é clima quente, quando começou, lá pro começo de março, 99,8% das pessoas acometidas eram no hemisfério norte. Então tinha aquele otimismo, né? E não foi, quer dizer, ele foi aparecendo. Nos Estados Unidos, então, eu não sei o que aconteceu. Porque os Estados Unidos, ele começou 3 meses depois. Será que não perceberam que ia ser uma tragédia? Eu acho que assim, não é que se subestimou esse vírus, não. Eu não sei o que aconteceu. Né? Esse vírus parece, fazendo uma brincadeira, acho que tem efeito anestésico também. Ele apareceu, começou a infectar, matar as pessoas e anestesiar todo mundo, porque... Acho que ninguém acreditou que isso ia acontecer. Não. Dessa forma, dessa força. Com certeza, se você chegasse em janeiro, tudo bem, primeiro caso na China, e fizesse uma reunião com todos os líderes do mundo, que nem nós estamos conversando, vocês acreditam que vai ser uma tragédia? Todos vão dizer, imagine, que isso. Imagina. Todo Aí mundo foi. achou que era um exagero. Não foi. Doutor Calil, a partir de agora todo mundo usa máscara? Você tem recomendado isso para os seus pacientes? As pessoas têm que usar máscara no seu dia a dia? A cultura nossa vai mudar. Então, a pandemia serviu para algumas coisas. Né? Primeiro, o bato, valorização do SUS, valorização da medicina brasileira, né? Valorização do profissional da saúde. E eu queria te dizer, eu fiquei internado, isolado, tá? E não é porque era eu que sou médico do hospital, não. Aqueles funcionários de do nível que for, entendeu? A pessoa que vem trazer a copeira a sua comida, quer dizer, todos destemidos, te cuidando, né? Então, uma coisa, você está ali como paciente, você vê que essas pessoas dão a vida pelos doentes. Exato. Dão a vida, né? No Sírio lá, você vai para o hospital público, como o INCOR, como o Hospital das Clínicas, é emocionante. Você teve no INCOR. Né? O carinho, eu fui na UTI, inclusive. Fui na UTI. Isso, então eu acho... Então, o que eu me orgulho do profissional da saúde, ele que agora está homenageando toda noite com luz verde e tal, devia pintar o país de verde. Mas a homenagem... Mais que merecido. Mas você sabe que essa homenagem, eu acho que tem que chamar a atenção das autoridades, né? Porque, veja, tem que ter plano de carreira, tem que ter melhor salário. Claro que o país é um país pobre, é um país com as limitações, e não adianta, não é esse ou outro governo, mas essa mentalidade tem que mudar um pouco em relação à valorização do profissional da saúde, as pessoas que atendem hospitais públicos, principalmente essas pessoas. Agora, a cultura vai mudar um pouco. Porque, por exemplo, antes,
você convivia com pessoas gripadas no seu ambiente de trabalho, na casa. Ninguém usava máscara. Ninguém usava máscara, ninguém lavava a mão e você não estava nem aí. É. Não era assim? Essa cultura vai mudar. Para melhor. Então, com certeza, no Japão, a pessoa que está com coriza, ela usa máscara há décadas. Décadas, por exemplo. Então, isso vai ter um rigor maior, que vai ser bom. Porque as síndromes respiratórias, elas agridem muito as pessoas. Tanto a influenza como a H1N1, mesmo com as vacinas, claro, minimiza, mas quem não é vacinado sofre. Então, a prevenção vai ser mesmo as pessoas que estejam sem sintoma nenhum, sem sintoma nenhum, você acha que nesse momento é prudente e é indicado andar com a máscara? Eu acho que é prudente você sair com máscara conforme as autoridades estão orientando. Preconizando. Preconizando. É prudente, eu acho. Nesse momento, de novo, a gente não sabe. Nós estamos no meio do furacão. Nós estamos no meio de uma guerra. Exatamente. Né? Doutor Calil, só para terminar, prometo que é a última pergunta, até porque a live vai cair. Não, fique à vontade. E porque me apareceu muito essa pergunta e eu queria trazer para você. A pessoa se iniciar o tratamento logo no início, muita gente me mandou, Silvia, se tomar cloroquina, porque tem muita gente, inclusive, que pessoas que não são nem de São Paulo nem do Rio, tem gente que me escreveu, enfim, do interior do Brasil. Quanto mais cedo começar o tratamento, que seja com cloroquina, a chance de ter sucesso no tratamento é maior? Não. Primeira coisa, primeiro ser diagnosticado, depois ter orientação médica. O uso específico da hidroxicloroquina, ela até há pouco tempo, ela não era nem permitida a pressão em casa. Então, teve uma corrida das pessoas se automedicarem. Isso é ruim. Inclusive, não é só com a hidroxicloroquina, é com qualquer remédio. Claro. O Conselho Federal de Medicina, recentemente, ele não indica o tratamento com a cloroquina, mas autoriza o médico a prescrever. Está em casa. É diferente. Então, caso a caso. Então, não é para sair tomando não é para sair tomando nenhum remédio sem orientação médica. Boa. Mas hoje, com a orientação médica, já é permitido no Brasil tomar cloroquina. Se tiver orientação médica, já é... É permitido, sim. É permitido. A hidroxicloroquina e outros remédios também. Claro, você pega no começo, com uma pneumoniazinha, vai para casa, toma antibiótico, acabou. Resolve. A grande maioria dos casos. Bom, doutor Calil, muito obrigada. Acho que é a live que eu fiz que mais gente deu. Tem mais de 7.000 pessoas aqui ao vivo nos assistindo agora. Obrigado, eu que agradeço. Acho que está todo mundo... Enfim, obrigada por você tirar um horário seu para poder conversar comigo. Eu acho que está todo mundo sempre querendo saber o que vai acontecer, qual o momento que a gente está atual do Brasil, se vai ter pico, se não vai ter pico. E eu acho que você esclareceu muito bem para a gente muitas coisas. Obrigada, doutor Calil. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? E te estimo melhoras ainda mais para o seu trabalhar, para continuar cuidando de tantos pacientes. Muito obrigado, viu? Prazer estar com você. Doutor Calil. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau.